Olá, pessoal. Bom, a Copa do Mundo já acabou, como todo mundo sabe, mas por aqui ainda não, porque hoje nós programamos aqui realmente uma resenha. Os palpiteiros, né, que querem falar um pouquinho mais sobre a Copa do Mundo. Então, eu estou aqui do meu lado hoje com o Tarcísio, né? O Tarcísio já é da casa, né? Estou aqui hoje, olha aí, primeira vez conhecendo aqui o nosso estúdio, né? O Alfredo Bordalo, que vocês já conhecem, também empresário aqui de Santos. E também estou hoje com meu colega de profissão, né, que é preparador físico, Fernando Fernandes. E se eu fosse vocês, ficava por aí, pega a tua pipoca, pega a tua Coca-Cola, porque a gente vai ter uma resenha boa por aqui. E eu já vou explicar por que que eles estão aqui, tá? Primeiro de tudo, porque os dois aqui, né, maravilhosos, estiveram, os garotos estiveram lá, presente na Copa do Mundo. E isso ainda não é um sonho que eu não realizei, mas ainda vou, já estou fazendo um plano agora para ir para Portugal, 2030, já vou ter mais de 60 anos. Enfim, e então eu trouxe mais para eles contarem, nós vamos começar por aí, para contar um pouquinho. Bora. Então, primeira pergunta, quanto tempo você planejou? Na verdade, assim, como foi toda a minha família, né? Foi eu, minha esposa, meus filhos. Nós fomos também para Disney, né? Então, assim, juntamos o útil ao agradável, né? Mas a parte do jogo foi planejada. Nós tentamos com ingresso até os 45 segundos do tempo. Tava muito difícil achar. Muito difícil achar. Mas, assim, queríamos muito ir. Muito, muito, muito. E aí a minha esposa conseguiu uns 2 meses antes. Ah, tá, não foi uma coisa que você programou que nem. Eu já quero programar desde agora. Não, na verdade, assim, foi programado, mas a gente não conseguia comprar. Desde quando abriu, tentamos comprar, não conseguia, não. É muito difícil. Não é muito tão- difícil. tão Aí, fácil. aí a própria FIFA fez o site, né? E aí dali começou a ter um pouco mais de facilidade para comprar. Primeira vez Copa do Mundo. A minha é a segunda, né? Eu já fui já ido no Brasil mesmo, Então, já foi. mas assim, fora minha primeira vez. É. Com a família toda, filha Da de 1 família ano, filho de 6 pequeno, anos. é. Meu Deus do céu, é uma loucura, mas foi maravilhoso, sensação única. Primeira Copa, Alfredinho? Primeira Copa. Primeira Copa do Mundo e algo assim meio peculiar porque eu resolvi na segunda-feira, embarquei na sexta e fui pro jogo da quarta. Conseguiu o ingresso, vô? Eu tenho um familiar que mora lá e ela me mandou uma mensagem: você quer ir no jogo? Porque eu tenho um casal de amigos que comprou e não vai mais. Você quer comprar o ingresso? Eu falei, eu tô do lado do amigo meu. Se ele quiser, eu vou. Ela falou, você tem que me responder agora. Eu falei, agora? Você acabou de mandar mensagem. Ela falou, é. Aí eu perguntei pra ele, pro Felipe, falei, Felipe, vamos. Então tá bom. Comprei o ingresso, não tinha nem a passagem aérea. Aí comprei o ingresso e acabei indo. Mas é uma experiência, assim, muito diferente. Acho que Tarcísio teve com a família, levar o filho deve ser algo assim surreal. O moleque dele gosta muito de futebol, eu sempre acompanho ele nas redes sociais, eu vejo sempre ele lá no estádio e é algo assim inexplicável. Mesmo sem programação, vale a pena. Eu vou te falar que eu acho que nem que se eu chegasse e não conseguisse entrar no estádio, eu fosse num barzinho lá, mas viver o clima da Copa do Mundo e entrar numa região. Assim, falando que tinha muito brasileiro, né? O brasileiro deu um show lá fora. Então foi muito bacana. Assim, foi desprogramado, mas que foi melhor do que muita coisa programada. Já teve Copa do Mundo, Fernando? Não. Vivo muito futebol, mas eu não tive a oportunidade de vivenciar a Copa do Mundo, né? Nem aqui no Brasil eu tive a oportunidade de ir. Na grande realidade, que o meu sonho seria estar numa Copa do Mundo profissionalmente. Tá. Né? Essa seria o grande moranguinho da sobremesa, né? Mas infelizmente eu não tive essa oportunidade e a gente acaba acompanhando pela televisão mesmo e torcendo para que seja um grande evento, como realmente é, né? Copa do Mundo, ela atinge bilhões de pessoas, né? Muita gente no mundo inteiro, e quem não viveu o futebol ainda vai viver. O futebol, ele agrega todas as nações, de todas as formas, todas as pessoas, de todas as idades, sexos, né? Então, a Copa do Mundo é um dos maiores eventos do mundo e a gente não tem dúvida disso. E, em especial, essa Copa, para mim, ela foi muito peculiar, né? Eu achei ela muito interessante. Eu confesso a você até que eu estava muito desanimado de assistir Copa do Mundo, né? Por outras coisas que acontecem em bastidores de futebol, que muitas vezes a gente sabe, né? E isso acaba deixando a gente desgostoso em relação a assistir muitas vezes um evento como esse. Mas essa Copa me surpreendeu,
Eu fiquei muito feliz em assistir, acompanhei todos os jogos que eu poderia ter acompanhado, né, no tempo que eu tinha dentro de casa para assistir, acompanhei os jogos da seleção também, e talvez esse novo formato que a FIFA criou, muitos criticaram, mas foi uma forma que deu valorização a outras seleções. Não é? A gente viu coisas bonitas acontecer, culturas novas ali para a gente estar conhecendo, jogadores diferenciados, né? E eu acho que foi um grande espetáculo para quem assistiu. Quem esteve lá, principalmente, deve ter ficado muito encantado com o espetáculo que deve ter visto lá. Porque aqui, pela televisão, a gente viu e se emocionou também com muitos jogos, com muitas coisas, porque quando a gente fala de uma Copa do Mundo, tem muitos detalhes que acontecem, né, durante esse evento. E você começa a observar esses detalhes, você começa a observar cada cultura que está ali dentro daquele campo. Eles trazem para dentro do campo toda a sua cultura, toda a sua familiaridade com a vida, né, que a gente não conhece do outro. Né? E como você bem falou, né, junta. Né? De repente você está ali como torcedor, ali do lado do estádio, você não precisa nem estar dentro do estádio para participar dessa festa. E você vai falar com um cara que tu nem entende o que ele fala, mas você está ali abraçando ele. Coincidentemente, vocês estiveram no mesmo jogo, né? O jogo do Brasil que vocês foram assistir. Brasil e Escócia em Miami. Para não dizer que foram o pé frio da Noruega. Vocês... eu fui no 7-1 do Brasil, né? Não conheço. Eu tava com medo. Na Noruega não seria nada, não tem isso. Se tivesse dado uma zebra. Eu tava preocupado, né? Mas eu falei, vambora, né? Eu ainda assisti 2 jogos lá, né? Por que a gente não esquece, né? O 7-1, não tem como né? esquecer, né? Foi... Vai. Com 30 minutos tava 5-0. Em casa. Eu peguei um carro, estradona, bate e volta. Eu já tava pé da vida. Cheguei lá 5-0, falei, vou embora. No final ainda, é isso que ele falou, é muito legal. Aí eu peguei lá um alemão lá, já tinha tomado uns Guaraná. Aí peguei um alemão, trocamos de camisa lá. E eu dei a camisa do Brasil pra ele, pus a camisa da Alemanha e comecei a comemorar ali na hora, brincando, tenho a camisa até hoje. Eu acho que esse é o movimento, né? O pessoal esquece essa rivalidade que existe mesmo, e tirando os argentinos, né? Mas sim, o restante, assim, é muito... Eu observei muito isso de troca de camisa, assim... É um número avassalador, parece brincadeira, assim, o que o Tarcísio comentou, acontece em cada pós-jogo. Tem uma área de convivência do estádio, né, que é uma área de entrada e saída, que as torcidas se encontram nesse mesmo lugar, aí fica um DJ rolando uma música, tem uns trailers de comida e bebida, então o evento, ele é um evento, né, como o Fernando falou, é um evento, né, não é só um jogo de futebol. E essa mistura, assim, das duas nações, ali, pulando e dançando, e toca a música de um, o outro não entende nada, mas pula e dança também, e troca a camisa. E eu conheci um brasileiro que estava junto com um amigo nosso, que ele fez tudo de motorhome, ia para todos os lugares de motorhome, e ele tinha camisa de todos os jogos do Brasil que ele foi, e até mesmo de outras seleções, que isso eu até me arrependo, poderia ter ido em outros jogos. Ele trocou, então ele levou várias camisetas do Brasil e trocou, e estava trazendo, assim, acho que uma memória do resto da vida, né? Onde foi o jogo? Agora? Miami. Foi Miami. Tanto é que a gente estava tirando uma foto, eu e Nicole, no final, assim, passou um escocês mesmo, aquele chapeuzinho redondo assim, pôs a cabeça da Nicole, assim, ó, e a gente tem a foto com o chapéu da Escócia e a gente trouxe. E esse movimento do Brasil nas ruas, não sei, Nova York foi absurdo, né? Sim. Miami, não sei se foi também. Sim. Não, eles tinham os locais, né? Eles tinham os pontos, né? E aí marcavam antes, quando você vai seguindo, aí eles têm os pontos. Ó, a gente vai em tal ponto, e aí junta todo mundo lá. A gente chegou em um desse, né? Tudo bem organizado, né? Tudo bem organizado, sem bagunça, sem... Não tem ônibus da FIFA levando pro jogo. Pra entrar no estádio é mó rico, pelo menos lá em Miami, tinha que pegar ninguém ia de carro direto, tinha que deixar o carro no lugar, pegava um ônibusinho, né? Aqueles ônibus escolares tradicionais que a gente costuma ver em filmes, eles transportavam a gente para dentro do estádio, para evitar realmente o tumulto, né? Isso é muito prático, isso, né? Em qualquer grande evento hoje, isso não é só a Copa do Mundo, não, mas os outros grandes eventos tem muito essa situação. Você vai parar o teu carro a 1 quilômetro, 2 quilômetros do local, e lá você tem o transporte que vai te direcionar para o local. Né? Isso aí para quê? Para evitar o tumulto. Se tiver o tumulto, para evitar trânsito. No Brasil, isso aqui, beleza, funciona, mas tu ia esperar 40 minutos, 50 minutos, lá tipo um carnaval, o bagulho lá era surreal, né? Parecia uma máquina. Parecia uma máquina. O nível de organização, aí na verdade, eu acho que o padrão FIFA, né?
da operação toda, porque Sim. é uma padronização deles, é algo muito acima. Eu tive a oportunidade também de participar do Mundial de Clubes, de acompanhar alguns jogos no ano passado. É tudo no mesmo sistema, né? Mundial de Clubes também é operacionalizado pela FIFA e foi algo assim, tudo é bem Muito cuidado. pensado, Eles pensado, pensam né? em Tudo tudo, é muito pensado. em tudo. Eu, não falando de Copa do Mundo, de eventos, mas isso me faz uma lembrança de quando eu fui para os Estados Unidos, né? Fui na Disney. Uma coisa que me chamou a atenção foi justamente essa organização. Que quando eu fui entrar num parque de carro, eu falei, legal, pô, tá vazio, né? Vou entrar, vou estacionar aqui. O cara falou, aqui, ó. É aqui, ó. Tem que. Você entrou, você vai estacionar na vez. Isso aí. Cara, é um sistema de organização que você, na hora você fala, não estou entendendo. Mas depois você fala assim, cara, faz sentido. Não, e não gera fila, tu vai ver, Não gera todo mundo fila, andando, todo tem mundo mundo indo. andando, não para. Organização, né? né? Organização, cuidado, porque imagina, os valores astronômicos que estavam nos ingressos, e não era só para o brasileiro convertendo, Sim. para todo mundo, né? Do mundo todo, os valores estavam muito altos, para quem não conseguiu comprar naquele primeiro momento estavam muito altos. Então, se você também não tiver uma grande entrega, não condiz com o que você está cobrando, né? E eu concordo muito assim com o Fernando falou, acho que foi muito diferente essa Copa. A gente. Eu senti que tinha aquela desconfiança de todo mundo e depois o brasileiro resolveu ver a Copa do Mundo mesmo de longe, vendo. Acho que da forma que estava mesmo, essa mistura das nações todas, da forma que foi uma Copa do Mundo leve, assim, foi uma Copa do Mundo agradável de assistir, né? Foi bem diferente. Dá a impressão de quem tá lá vivendo, lógico, vai sofrer com a derrota do Brasil, tudo, mas aí acho que por estar dentro do evento, o evento é tão bonito, é tão que eu acho que ameniza um pouquinho a derrota, né? A gente fica aqui, né, com aquela cara Contagia, né? e eu acho que depois a gente assistiu vários brasileiros que continuaram assistindo o resto da Copa e era o evento, né? Tudo bem, meu time saiu, Eu fiquei lá, né? Então eu assisti 2 jogos lá ainda. Você assistiu mais? Fomos no Red Rock, em Orlando. Tá. Esse foi o que perdeu. Meu, tinha uma... Foi Escócia, né? Tinha uma escocesa lá. Com a Escócia foi o que... Não, a Escócia não, foi a Noruega. Foi Noruega. do Beleza, foi isso aí mesmo. Aí também já tava com a família, tudo, a gente tinha outro casal de amigos lá, já tomando uns Guaraná também, e tinha lá, quando acabou o jogo, tinha uma moça lá, toda vestida, né, e eu fui lá brincar com ela, não sabia falar direito, né? Então, Brasil, então, tipo, tudo vira uma brincadeira no final, assim, sabe, mesmo a gente tem a gente sente isso, a gente não poderia fazer isso aqui, dependendo do jogo, dependendo de quem for, é complicado, mas esse clima é mó gostoso. A Copa do Mundo, Rose, em cima do que você fez esse comentário, né, perdeu, mas está torcendo, né, vivenciou, porque a Copa do Mundo é um grande evento. Então a gente tem que separar a Copa do Mundo em 2 partes: a competição e o entretenimento. Né? A competição fica ali dentro dos jogadores, eles vão competir para ganhar os jogos, né, ganhar o título de melhor seleção do mundo. Mas o entretenimento, ele está ali do lado, o público que está assistindo. E o público, por mais que perca o jogo, né, a sua seleção não foi a vitoriosa, mas ele está ali, cara. Eu falei, cara, mas que bonito de ver aquela seleção jogar, né? Então, deixa eu participar disso aqui, porque é um momento histórico para mim, né? Pode ser a primeira vez de alguém e aquilo, independente da sua seleção ganhar ou não, aquilo vai ficar marcado para você. Eu vi muito que comentei, que vai muito de encontro com o que você falou, que se você reparar em todos os jogos do Brasil, que eu estava presente, vendo pessoalmente, foi mais nítido isso, mas o quanto a seleção brasileira atrai torcedores de todas as outras nações. O que tinha de gente com camisas nos jogos da seleção, da Colômbia, do Paraguai, dos Estados Unidos mesmo, da própria Noruega, de diversos outros, é surreal, porque independente do nível que hoje está a seleção, os nomes que participam da seleção brasileira sempre tem muito peso, né, perante o futebol, né? Não tem jeito, isso eu acho que não acaba aí. E assim, por mais que tenham outros que estão muito na frente, outras seleções hoje, ninguém está perto de nós no número que nós temos no peito e já é nosso, né? Não tem proximidade. Isso foi até do encerramento. Encerramento. Sim. Você vê os ídolos nossos sendo tratados e fazendo questão de estar em todos os jogos que não são jogos da seleção brasileira. Então, acho que atrai muito isso. Talvez também, acho que em outras, também deve ter tido outros jogos de outras seleções. Eu vi do Brasil porque é que a gente mais acompanha, mas é algo assim
bem bacana da gente tentar colocar um pouco na mente, entender que o futebol vai muito além só do campo, né? Dentro do jogo, né? Acho que o entretenimento que gera a união de pessoas deveria ser o foco no todo, né? Sim. Infelizmente é só na Copa, mas deveria ser, Sim, sim, deveria sim. ser no todo. Essa hora que canta o hino. Ah, Meu Deus do céu. vou te falar, ver meu filho cantar o hino, né? Aí assim, foram dois tipos de viagem, né? Ele foi para ver o jogo, eu fui para ver o jogo, mas quando tu tá com teu filho, tua filha, né, tua esposa, ambiente de família mesmo, pensando na família, pô, eu curtia o meu filho curtindo, para mim podia, sabe? Tudo. Sabe? Então ver aquele clima dele, ele cantando aquela música que eles cantaram lá, ele curtindo esse momento mesmo. Tanto é que na derrota, ele chorava, e não parava de chorar, cara, não chorava, não sabia nem o que fazer. Eu falava, meu filho, é assim porque aí você mesmo, deu a vida é assim, a expectativa. gente ganha, a gente perde. Você torce pro Então, assim, tu já tá acostumado a sofrer. Aí, falei, meu, tu já tá acostumado. Não, mas aí falei, filho, ó, caramba, é assim mesmo, a vida é assim, a gente ganha, a gente perde. Pô, papai, mas caramba, perdeu, e agora? Eu falei, assim, mas vê o sentimento, ele cantando, Então. todo, sabe, imponente ali. Não tem É porque preço. eu tenho essa coisa, né? Começa o hino, dá um Você arrepia. né? Acho que todos os hinos, né? Tu vê É. a galera cantando mesmo assim, É. todo mundo canta, não tem. Acho que é muito patriotismo de todo mundo ali mesmo. Você vê até quem estava jogando na Escócia, né? Meu, era a força Muito. Eu não entendia nada, mas a força que eles cantavam dentro do estádio também era muito forte. Forte. Era E muito com forte. muito menos torcedores É. do que o Brasil, É. né? Mas Já muito recuava. brasileiro, né? Não. Já é um local propício a ter muito brasileiro, né? Já tem. E aí cai numa data próxima, férias. É. Muito brasileiro tem É. residência lá. Então, acho que facilitou muito realmente que a gente fizesse uma festa maravilhosa, porque a torcida do Brasil fez uma festa assim em todos os lugares que passou, né? Nova York, Miami. Deixou uma marquinha. Deixou. E eu acho que isso causou também e despertou essa vontade das pessoas quererem ver, né? Sentir a Copa do Mundo, não só de quem tá lá, mas é o que você falou, assim, entender o que aquilo transmite e trazer para si que aquilo é algo muito prazeroso, perdendo ou ganhando, porque é justamente isso que acontece no pós-jogo. Exatamente. Todo mundo se abraçando. Aconteceu uma coisa muito curiosa, assim, que assim, não sei se isso é da criança, sei lá como é que é, né? Meu filho, quando acordou no dia do jogo, ele falou assim, pai, tem um blogueiro que ele adora, né? Matheus Gonze. Eu não costumo ver muito, ele vai até no Santos. Eu vi ontem. E aí- Just, foi engraçado. Aí ele, pai, hoje eu vou ver esse rapaz. E ele tava. Eles estavam lá. Aí eu falei, filho, é muita gente, né, cara? Porra, mas tudo bem, você tá falando. É. O cara sentou do lado dele no ônibusinho. No ônibus, irmão. No Atraiu, ônibus. hein? Cara, quando eu vi aquilo, e aí eu falei, pô, posso falar uma coisa? Meu filho falou que ia te ver hoje, cara. Aí ele falou, sério? Aí ele pôs no Instagram dele, isso daí, que é muito forte, eu não sei como é que ele sentiu isso, como é que pode isso, né? Eu Pequeno, fico, né? Criança. caramba, eu falei, mano, é possível, cara. Eu já queria, pra mim é coincidência, né? Mas eu já pensei, É, pô, lei como é da que pode? É atração, muita né? gente, Eu vou. sei lá, ver. 70 mil pessoas e ele fala isso, sabe? Agora, Muito. Agora você põe dentro do teu filho, na cabeça do teu filho, como que ele enxerga? Porque uma criança, um copo d'água é uma jarra, né? Então imagina aquele mundo acontecendo na frente dele. Cara, é algo memorável para Minha ele. filha, né? toda de. Daqui a 30 anos ele vai estar falando Talvez sobre ela isso. não lembre. Total, né? Não, não vai Ela sair vai da Não mente. vai, Ele não vai. tem como esquecer, mas ela não vai lembrar, não. Mas ele. A gente Qual- sabia disso. qual a- Mas ela também não pagou, né? Então. Ela não pagou. Pode até esquecer, ela não Até pagou. 80 centímetros não pagava. Daqui, né? Ela foi com 78. Estão cobrando com 67. Nossa, você Nós ficamos com medo. Abaixa aí, Vai filho. ter baixa, olha. Vai fazer assim, minha filha, né? Vai tirar na cabeça. Bola, entrei com ela no colo bebezona mesmo. Fredinho, uma Copa inesquecível, você tem? Tenho. E foi na casa da minha tia. Eu era bem mais novo, né? Em relação à Copa, assim, foi em 94. Mas eu não consigo esquecer do jogo, da gente picando papel, jogando papel pela janela, que hoje se isso acontece, já Nossa. vem a lacração do que pode e não pode. Mas essa Copa, para mim, por mais que 2002 foi muito mais... Sim. já tinha mais idade, tudo. A Copa de 94, para mim, foi a Copa mais marcante, porque estava todo mundo muito junto. Tava eu, meus primos, na casa da minha tia ali na Galeão Carvalhal, e marca muito para mim a gente rasgando o jornal, rasgando
revistas e jogando, e claro, papelzinho verde e amarelo, coisinha brilhante, jogava, ficar aquele mundaréu na rua de Resgata papéis, essa todo memória mundo jogava afetiva, pelas, né? Nossa, pelas essa pergunta janelas. foi Então, ótima. essa pra mim, É. eu era bem mais novo, mas foi a que mais me marcou. E eu não sei se mais marcou pelo título. Eu acho que talvez tenha mais marcado por, Porque a ter Copa tem um pela pouco situação, isso. pela situação ali, mas claro que Porque a isso Copa foi vai no dia do título e foi algo assim É. inexplicável, Ela né? reúne muita Ela gente, reúne tua a família de família. novo. É. Essa pergunta ela é muito boa, mas Podia porque acabar antes, né? Muito. Porque acabou essa coisa de todo mundo se encontrar, né? e todos nós temos a Copa Qual é a marcante. tua? Pô, são muitas, né? Quanto mais Ah, né? Vai passando, né? Mas eu tenho as minhas Copas, né? Assim, a de 70 eu não vivi, né? Na verdade eu vivi, mas eu era bebê, Era bebezinho, pequenininho. Também, né? A de 74 eu lembro muito pouco, assim, eu tinha 4 anos. Mas assim, a de 78 eu lembro. Eu não lembro. A de 78 eu tenho essa lembrança. 78 Infelizmente foi da Argentina. Mas foi uma Copa muito tumultuada, mas Já tinha 11 eu lembro também justamente o que você falou. Não eu fazendo, mas era uma festa da torcida argentina jogando papel picado. Sim. Então cobria o campo de papel picado, né? E aquela Copa para mim foi muito marcante, assim, nesse sentido, que tinha 8 anos de idade. Então vem na minha memória lances da própria Argentina, né? Sendo campeã. Pô, os caras fazendo aquelas jogadas com o Kempes, enfim, os jogadores daquela época. E aí tem as outras, tem a de 82, que para nós brasileiros foi uma das melhores Copas do mundo, para mim a melhor seleção de todos os tempos foi de 82. Que 82 A Zico, Sócrates, Zico, Serginho, Falcão, sim, E não ganhou. melhor Copa, e não ganhou. E E não ganhou. Por isso que é interessante quando a gente fala Copa do Mundo, você tem a competição dos atletas, mas tem o entretenimento. Então, quem viu aquela Copa de 82 e viu a seleção brasileira, fala, cara, que seleção! Não ganhou, mas saí feliz porque eu vi. Mas assim fica marcado. Fica marcado, né? Aí veio as outras, aí já veio a decadência, né? 86, veio caindo e tal, e a 94. A 94 para mim também foi uma Copa muito marcante, muito marcante. Acho que era uma grande seleção que a gente tinha. Quem eram os jogadores de 94? Mário, Beto, né? Então esses caras assim que realmente marcaram, e para mim também foi uma época legal, porque eu lembro que eu estava assistindo na casa de alguns amigos e acabou o jogo, eu fui para São Paulo, embarquei no avião e fui parar no Canadá. Eu fui comemorando dentro do avião, indo para o Canadá, né, comemorando o título do Brasil. Olha que engraçado essa pergunta. Você falou, o que mais marcou foi 94, apesar de eu ser bem pequeno em 94. E muitos anos depois, após realizar o sonho de ver um jogo de Copa do Mundo no estádio, eu saio para um evento pós, que quem era do evento? Romário. Foi. Fui para um after do Romário e você vê, aí passa aquele filme, vem o papel picado na cabeça, a gente tacando as coisas lá de cima, e o cara que foi o cara daquela seleção, não que os outros não tenham sido, né, mas até pela forma de falar, de brincar, de se colocar. E é muito. Como é que você vai imaginar, né? Pequenininho ali, você tá próximo da pessoa depois de muitos anos, mesmo que ela não seja mais. Não esteja mais jogando, né? Mas tá ali uma pessoa que você. E a tua? Foi teu ídolo. Nunca deixou de ser entretenimento, né? Mas tu vê como mudou, né? De 94 pra cá, você vê, sempre foi entretenimento, mas totalmente diferente agora, né? Não existiriam Romários hoje. É muito difícil ter isso, né? Hoje é tudo muito. Você tem que saber o que você fala. É muito complicado. E isso é legal, isso. Quem vivenciou isso, eu vivenciei pequeno, mas vivenciei, tinha acho que 9 anos. 94, né? Tinha 9 anos. Mas para mim o Ronaldo, né? 2002 o Ronaldo para mim a minha geração pula um pouquinho do Romário, vai pro Ronaldo. Para mim não tem jogador que bata o Ronaldo assim de memória mesmo, até depois até jogando contra o Santos no Corinthians. Cara, o cara de qualquer jeito o cara era top, entendeu? Então a história dele, para mim eu tenho muito essa alusão à história dele, tudo. Então a Copa foi muito. A gente queria muito aquilo, né? Até por ele, né? Pelo menos eu, como torcedor, via tudo que ele passou, o sofrimento, e tá ali. Né? Então a gente tinha muito essa alusão, né? Eu já era mais velho, já tinha 16 para 17 anos.
E dali para cá, minha vida foi o Santos, assim, né? De cabeça mesmo, que eu lembro muito que eu sou muito santista, né? Então, assim. Muito. Então, Muito. ali me travou ali Ele é e depois mudou tudo pro Santos, assim. E hoje é o que ele falou, voltei. Eu não tinha essa. Depois dos 7-1, vou te falar, curtia, assistia e tal, mas não tinha esse clima de Copa. É verdade que você falou. Hoje não foi porque, não é porque eu fui, não, porque depois você vê o clima que tava gostoso, sabe? E tomara que isso comece a mudar mesmo. Comece a acreditar de novo. Eu acho que não que a gente entre no assunto, mas a A gente tá convocação acostumado, né? do Neymar contribuiu muito para o brasileiro voltar a torcer. Sim, foi mesmo. O brasileiro queria isso. Mas eu As acho crianças que isso foi queriam jogado, isso, né? e isso trouxe o ânimo. Não que ele fosse resolver, que Sim, não é nem pra gente falar disso, né? Mas Sim. a pessoa. Mas o A nome pessoa, Neymar, uma né? referência, O nome Neymar um é ídolo. forte. Os outros todos são muito bons, né? Criticando nenhum jogador, mas é uma referência mundial pro nosso Talvez a nossa futebol. última. E talvez a nossa última referência de grande peso, né? Sim. De grande peso como grande ídolo. Então, Talvez a gente eu vi. tenha outras referências no futebol, mas ele virou um popstar, né? Então, assim, fazer cabelo, daquela coisa toda, isso eu acho que... Eu vi uma entrevista de um jornalista bem conhecido, e ele disse que o filho dele ligou para ele estava no Museu do Amanhã, e o filho falou: pai, você sabe se ele vai ser convocado? Ele falou: não, filho, o pai não sabe, não tem essa informação ainda. Aí ele ligou a filha: pai, ele foi convocado, eu não gosto de futebol, mas agora eu vou assistir a Copa do Mundo. É isso aí. Então é algo assim, acho que trouxe muito peso. O brasileiro, Augusto Moto voltou a sorrir, entendeu? Em relação ao futebol, ele voltou a confiar. Né? Ó, eu gosto de futebol, eu né, tô dentro de uma casa, minha mãe assiste futebol final de semana todo. Mãe, tá vendo jogo de quê? Mirassol contra, sabe? Ela gosta de futebol. gosta de futebol. Palmeirense, roxa, mas ela gosta de futebol. Então, a gente costumou a ver futebol. E eu gosto também de jogo de futebol. Só que realmente, dessa vez, eu não sabia nem quem era o jogador. Eu fui conhecer os jogadores pela musiquinha, tá? Depois eu, Paquetá. E as crianças sabem muito isso, né? Aí o nome começou a vir. Então, o que me levou, o que despertou? Eu entrar na pilha do... Não vai convocar o Neymar? Como não vai levar o Neymar? Tem que levar o Neymar. Por quê? Porque o Neymar era a pessoa que eu tinha como referência. É isso aí. Né? Que era o mais próximo, que eu conhecia, que é da minha cidade, né? Que é aqui, é nosso, Sim, né? sim. Então, quando... Eu nunca imaginei que eu ia ficar esperando, que eu nunca fiz isso, Nossa, foi tudo a convocação. Meu filho tava O Brasil parou para ver a eu convocação. fui buscar meu filho no Era a colégio. convocação do Neymar, não era, né? Meu filho não era. fez eu buscar ele no colégio para ele ver a convocação. E teve, porque na minha rua teve gritaria e soltaram fogos. Mas teve muito. Um monte. Teve muito. Na minha rua, eu moro ali na frente do bar Toninho, a galera saiu do trabalho e foi pro bar, Virou um evento. virou um evento. Na verdade, virou o início do evento da Copa do Mundo Eu do acho Brasil. que foi. Foi. Na foi nesse convocação. Mas, Foi mesmo. mas eu E acho se que ele isso não trouxe tivesse de novo sido a alegria. convocado? Seria outra história. Eu também acho que seria outra história. Seria outra história. Também acho mesmo. Ali começou a dar ânimo, porque é o que tu falou, a tua geração é geração Romário, é outra geração. A geração mais nova é a geração Paquetá, não sei o quê. Então, tipo assim, não tinha essa... O Neymar foi o elo de tudo para todo mundo torcer e vamos embora no mesmo caminho, vai dar certo e vamos. Ele é jogador, mas é um jogador referência desde muito cedo, né? Sim. Desde ele desponta como profissional e ele é referência dali em diante. Sim. Por toda a É carreira o que dele. você falou, quer Futebolista. copiar o cabelo dele, quer copiar o penteado, ele corta o cabelo de um jeito, a criançada toda corta o cabelo igual, Se você né? pegar, Fernando pode dizer bem isso, se você pegar crianças de 14, 15 anos, que hoje são adultos de 25, de diversas regiões do país, todo mundo torceu pro Santos. Todo mundo virou santista. Diria até antes. Até antes, né? Até antes. Já vem de 2002 ali de Robinho e Diego, Eu digo já até- começou a aumentar e depois vem Eu dele. digo até assim, um pouco de antes, mas também dentro do que você está falando. Porque quando você pega a geração Santos, né? Não vamos falar do Santos, mas só para fazer essa referência, de 2010, 2011, 2012, Forte. por exemplo, o Diego, meu filho, nasceu em 2011. Qual é o maior ídolo dele? É o Neymar. Entendeu? O moleque chora em ver o Neymar.
E não só do Santos, né? É o que ele viu realmente ele o Neymar viu. jogar no Barcelona. Porque PSG. o Neymar hoje, cara, assim, ele é o nosso último ídolo. E eu vou falar pra vocês, você vai esperar 10, 15 anos e você não vai ver outro ídolo igual a ele. Se tiver, tá? Eu não vejo dentro do futebol brasileiro hoje nenhum jogador para chegar aos pés do Neymar como ídolo. E assim, a gente comete um grande erro como brasileiro que não valoriza os ídolos. É. Por isso que a nossa Copa, de repente foi o que você falou, pô, eu não sei nem quem é o jogador que ia para a Copa. Por quê? Porque a gente não valoriza os ídolos, então a gente perde a credibilidade. A gente, sei lá quem é esse cara aí, pô, a gente não tem. Agora, você pega a Copa passada, a última, de 94, por exemplo. Cara, você sabia quem era Romário, você sabia quem era Bebeto, Não, você eu sabia sabia quem o time era inteiro. Branco, Isso aí. né? Você sabia, Na você verdade, torcia. você sabia quem ia jogar também. Você sabia, cara. É. Entendeu? Não tinha dúvida. E além daquela seleção que jogou, você conseguia ainda formar mais duas aí que poderia ir para a Copa e chegar em terceiro e quarto lugar com esses jogadores. Hoje não, hoje você não sabe quem são os jogadores, porque os jogadores saem muito cedo daqui. Ó, Às hoje, vezes hoje o sai cara que vai estourar. fora, né? Hoje o cara que vai estourar, né? O Yamal lá. Uhum. Pergunta quem é o ídolo dele. Tá Neymar. Neymar. Então, assim. E dele a gente diverte. Então. Você vê o movimento quando esse cara chegou no Brasil, que todo mundo de todos os clubes nos jogos que ele ia pedindo para tirar foto com Sim. ele. Vinha desde o técnico do time, os jogadores ganhando ou perdendo. Ele tá até um pouco nesse clima de Copa do Mundo, né? Que não importa o resultado, mas eu tô do lado Mas do isso é meu muito ídolo. forte, né? Eu Isso falo é muito forte. não tem como não, assim, não é não gostar, mas não admirar, né? E eu falo assim, nós, né, tivemos a oportunidade de ver o Neymar criança, Sim. né? Nós somos professores da escola que ele estudou criança, da escola que ele iniciou e da escola que todo mundo traz, né? Que fala, eu estudei na escola, Neymar. Uhum. É uma Virou coisa que título. vai. Quando o Neymar foi embora para o Santos, foi jogar, ele foi junto, né? Foi quando você começou, não foi? Não, já estava lá. Não, você já estava lá, né? Eu tava lá. Ah, você estava mais É que ele Os dois veio, professores aqui. quando ele foi para lá, Esse meu físico é bom, pô. ele veio trabalhar na categoria que eu treinava. Né? E aí de lá para cá foram 8 anos juntos. Então eu tenho assim de trabalho com o Neymar, são 8 anos consecutivos que eu tenho com ele. Tempo. Conhece bem. Eu conheço bem como funciona. do E futuro. aí, assim, aí aquela questão que a gente estava falando aqui de como seria a seleção brasileira com ou sem Neymar, para mim isso é assim, é um absurdo você não pensar, você falou isso, não pensar na seleção brasileira esse ano com a Copa do Mundo sem o Neymar. Se ele tivesse cortado a perna, tinha que levar o Neymar. Eu também acho. Você entendeu? Por quê? Porque ele agrega muita coisa, não só a parte futebolística, a parte cultural, mas também como parte financeira. Ele é um grande marketing para o futebol, não só o brasileiro, como mundial, mundial. só o futebol, né? Não só E pro Brasil. aí quando as pessoas falam, o Neymar não tem que ir, pelo amor de Deus, essa pessoa pelo menos não entende nem de futebol e não entende nada de negócio. Entendeu? Não entende absolutamente nada. E muito menos 34, né? entende de cultura. E mais uma vez eu repito, a gente maltrata os nossos ídolos. Seja ele do futebol, seja ele qualquer outro que for. Da música, Do basquete, do remo. Sempre alguém dá mais valor. Cara, a gente tem, saindo um pouquinho da linha do futebol, cara, se eu perguntar aqui, você sabe quem tem medalha do remo no Brasil? Você sabe o nome do cara que tem a medalha de ouro do remo? Não sabe, porque a gente não valoriza, mas a gente tem medalha de ouro no remo, né? Nas Olimpíadas, né? Campeões olímpicos, que a gente não sabe quem é, e a gente não valoriza isso. Né? Então, assim, o Brasil perde muito com essa questão de não valorizar, de não ter memória, né? E isso vai cada vez mais fazendo com que a gente perca a possibilidade daquele menino gostar do futebol ou gostar de outra coisa, de seguir essa carreira. O futebol é uma coisa muito à parte, eu sei, né? Mas assim, ele olha pra frente assim, cara, pô, mas caramba, daqui a pouco ele não vai achar um ídolo. Você vê que coisa. Ele não vai achar só referência. Desculpa. Assim, o menino, ele começa a olhar pro jogador que tá lá em cima no time profissional, ele fala assim, ele começa a pensar, a analisar o jogador assim, cara, eu quero ser igual a ele. Mas aí quando você começa a entender por que ele fala que quer ser igual a ele, não é porque ele joga futebol, mas é porque ele tem um cabelo diferente, porque ele tem a melhor roupa de marca, porque ele tem um carro legal,
porque ele tá sempre na Porque mídia. ele faz a diferença, Porque ele né? faz a Porque diferença. movimenta. Mas não é pelo esporte, não é pelo futebol, É. entendeu? Porque eu falo muito isso muitas vezes, assim, o futebol deixou de ser esporte. Sim, Ele é um negócio, Virou business. é um né? grande E negócio. assim, e voltando ao Neymar, já para dar meio que uma encerrada nesse assunto, todo mundo quer ser Neymar, mas ninguém quer passar pelo que o Neymar passou, porque ele passou por muita coisa e passa por muita Passa. coisa. Talvez vocês não tenham ideia do que deve ser o emocional Sim. do Neymar para suportar tudo que ele suporta. E como diz eu escutei uma coisa muito legal uma vez, o cara falou, como é que ele falou? As pessoas falam muito do Neymar, e o Neymar faz tudo aquilo que ele faz, e as pessoas sentem muita inveja do Neymar, porque todo mundo critica o Neymar pelas coisas que eles fazem, mas todo mundo queria ser o Neymar para fazer aquilo que ele faz, porque ele tem personalidade de ser quem ele é, ser o grande ídolo que ele é, construir o que ele construiu, e ele não deixa de viver a vida que ele quer viver, né? Sim. E eu falo de propriedade para vocês. O Neymar, ele nunca deixou de cumprir as obrigações que ele tinha que cumprir. Ele muitas vezes, já no auge da carreira, lá em 2011, 12, muitas vezes a gente tinha treino marcado, tipo 3h30 da tarde, ele chegava de helicóptero às 3h25, e mesmo assim ele era o primeiro a entrar em campo e era o último a sair do campo, né? E as pessoas isso não enxergam, as pessoas não sabem dessas coisas, entendeu? Então criticar é fácil, agora viver o que ele vive E não é para todo mundo. uma próxima Copa, você imagina, né? Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar. Mas, pô, tá falando da idade, né? Messi e Cristiano Ronaldo, 40 anos já, entendeu? 39, o Messi. Nós estamos chutando com 34. É inadmissível. Pra mim, ele tinha que ter outra Copa. Tipo, Mas mas que vai virar uma pra mim, tinha é que talvez outra Copa, cara, fisicamente pra mim. realmente ele vai estar no limite dele. Mas ele, com 38, Pô, isso é louco. Que isso, cara? Ele ainda arrebenta. o pessoal fala as coisas que eu não consigo entender mesmo. Mas assim, vai ser uma Copa diferente, porque se não tiver os três, vai perder um pouco Mas, a referência do. Mas a nível mundial, vai ser Não, isso É, é então, mundial, né? Eu acho que assim, é uma Copa, por isso que eu falo que essa Copa é uma Copa muito especial, né? Porque ela fecha um ciclo, Fecha um ciclo. né? Cara, hoje a gente De a gente está de falando, astros. a gente está falando parada de Neymar, parada de Messi, parada de Cristiano e de Modric. De Modric também. Cara, são jogadores excepcionais. Não adianta. Messi é argentino, cara. Parabéns, velho. É o melhor do mundo. Não, mas Você não entendeu? é discutível a qualidade. Não dá para discutir. nacionalidade. Aí é onde eu falo assim, tem que dividir a competição do entretenimento. O Messi para nós é o entretenimento. Quem não gosta de ver ele jogar? Quem não gosta de ver o Cristiano jogar? Agora, se ele é o melhor do mundo ou não é, como diz o Pelé, primeiro os argentinos têm que resolver se Messi ou Maradona é melhor, depois discute com o Pelé. Primeiro entre eles. Mas é por aí. E eu acho assim, uma coisa, saindo só um pouco assim do futebol em si, mas isso que você falou, é a referência que vira, né, para a pessoa que tá lá na base e quer ser igual a ele. Por quê, né? E a gente vê alguns esportes crescendo porque eles tinham sido abandonados, na verdade, mas sempre tivemos boas referências, mas nunca olhamos para elas. A gente vê o exemplo do próprio João Fonseca no tênis. Sim. Quanto o tênis sim, cresceu. sim. Pode ir em qualquer arena que você queira colocar seu filho para fazer aula, você não vai achar horário. Ele virou. Exatamente. Aí vira aquela febre, né? Todo mundo faz. Todo mundo vai. Vira uma febre. Só que vai com a mesma raquete, com o mesmo negócio do cabelo, porque é a impressão do todo, né? Não é só o esporte, né? Aquele boneco. O que aquele boneco representa, né? Então, acho que a gente deveria olhar um pouco mais para diversos outros esportes que nós temos, que também temos bons atletas e que elevam o nome do nosso país onde vão. E a gente acaba Como foi o vôlei, né? levando o futebol, porque concordo que o futebol seja implantar a nossa cultura. Mas eu acho que tem outros esportes. Então, falando de assim grandes nomes. nomes aqui, né, que tem até. Você é contra ou a favor do técnico ser estrangeiro? Olha, sendo bem honesto, eu acho que a gente tem que pensar o melhor para a seleção brasileira. Em questão de qualidade, infelizmente, eu não acho que hoje no país, para segurar a quantidade de jogadores que nós temos, com o peso que tem que ser alguém que tenha pelo menos
um grande currículo na carreira de grandes ganhos, entendeu? Para poder segurar essa pressão. Não desmerecer nenhuma seleção, mas treinar a seleção brasileira, você tem a obrigação de ser campeão em todo campeonato que você participa. O peso ele é muito grande de treinar a seleção brasileira. Então, eu não sou contra estar no Ancelotti, até porque foram testados, foi dada oportunidade para outros profissionais e isso não acho que não refletiu em campo, por conta, acho que também de burocracias internas de futebol e políticas que a gente sabe que acontece. Lá atrás tinha um grande técnico, que foi Muricy Ramalho, que não aceitou ser técnico da seleção por não querer compactuar com politicagem, que são situações internas que acontecem lá no dia a dia do futebol. Então acho que tem que ser um cara de peso, mas falar se é Ancelotti ou se é outro nome, eu acho, por exemplo, o Abel do Palmeiras um técnico excepcional. Sim. Mas eu não sei até que ponto isso também talvez seja um desmerecimento de olhar para dentro do nosso país e de repente criar, né, esse profissional, dar oportunidade, porque você pega, coloca para jogar 3, 4 jogos, já é mandado embora. Isso já acontece nos clubes. Ninguém tem tempo de trabalhar. Eu uso um pouco de referência lá atrás, quando o Diniz chegou no Fluminense, que, putz, criticado, deixaram o cara trabalhar mesmo perdendo, foi lá e ganhou tudo que tinha para ganhar. Ele conseguiu criar um trabalho e colocar a cara dele ali dentro, mas foi peitado pelo presidente para manter. E eu acho que isso, na seleção, não é tão fácil, porque você está falando de um país inteiro, não de um único clube, né? Eu, de verdade, eu não vou te falar que eu sou contra ou a favor. Eu acho que tem que ser o melhor para a seleção brasileira. E se no país não tiver alguém com esse pulso, e que tem esse comando e que tenha currículo forte, não vai conseguir levar um monte de astro. O Fernando trabalha no futebol, então acho que eu imagino que não deve ser nada fácil lidar com o ego do profissional ali no dia a dia dele. Né? Tem um nome? Tem um nome bom? De técnico? Não. Eu acho que ele acabou de vir na responsabilidade. Eu acho que o peso dele ter um nome forte, né? Mas assim, eu acredito muito na continuidade, né? Ver o técnico da Espanha, né? Passou por todas as categorias de base, conhecia todos os jogadores. Esses jogadores são jogadores que estão jogando junto desde lá atrás. No Brasil não tem isso. A gente está acostumado troca. Isso em tudo, tá? Não só no futebol, é uma troca. Pô, vamos acreditar nas pessoas, vamos trabalhar as pessoas, hoje é tudo gestão de pessoas. Mas quando o amistosos da seleção brasileira foi cada hora, não foi? Ele foi testando. Então, mas é isso que eu tô falando. Mas são, por exemplo, o exemplo da Espanha. É uma seleção que vem jogando junto já há um tempo. O Brasil foi testando 100 jogadores, desde 5 técnicos, a rotatividade é muito grande. Tu pega, por isso que nós temos isso. Ninguém sabe quem é, quem não é, e fica essa... Eu, corneteira, que passei o jogo inteiro cornetando sobre isso, que eu achava que não tinha entrosamento, que faltou, não era uma equipe que jogava há um tempo junto, poucos jogavam no mesmo clube, porque antigamente não tinha isso, né? O fulano jogava com fulano no clube e tal, então já vinha meio entrosado. E sim, eu cornetei o jogo todo e parecia que era um time que não errava o passe. Assim, a gente foi colocando vários técnicos ao longo do tempo, mas foram colocando vários esperando a resposta de um, que é quem veio depois, já sabia, devia estar palavrado que viria. E aí, quem entra vai criar o seu time, vai montar a sua seleção. Claro que não é que dispensa todos que estavam, mas teve muita troca. E eu acho que o prazo que ele teve para trabalhar é muito curto para você ter um resultado grandioso. Já até te confesso que quando eu vi o Brasil começando a jogar, eu vi uma evolução do Brasil em campo. De postura, taticamente. Mas fez até a gente acreditar. Não acho que tem essa ainda não acho que é um time que tinha conexão totalmente formada. Não via jogadas criadas, via meio que um básico, né, uma formação básica, e dependendo de qualidades pontuadas individuais. E aí, se você pegar um campeonato de apenas 8 jogos, que se não me engano são 8 jogos a Copa do Mundo, uma vírgula errada pra você cair fora. Você pode ser o melhor de todos, tanto é quem foi campeão, quem ninguém falou que ia ser campeão. Em nenhum momento foi citado ser campeão. Falaram muito do Yamal, mas por conta do hype que ele tá no momento, mas não que a Alemanha, não que a Espanha seria campeã por conta disso, entendeu? E ele também não fez. Já estamos comparando ele com o Cristiano Ronaldo. Falei, calma, cara, ele não fez, ele jogou muito bem, mas não fez. Não foi ele que ganhou o jogo. Tem outros jogadores aí que foram ele não foi decisivo em nada. O Voder joga nisso. Você tinha expectativa do Brasil? Sim. Eu criei. Você criou expectativa que o Brasil ia mais. Mas assim, em cima de um jogador. Em cima de um jogador, de uma referência. Que para mim ele poderia entrar e
poderia resolver, porque eu conheço o Neymar do meu time, de saber o gênio que ele é, as coisas que ele faz, a loucura. Vamos voltar ao Neymar de novo. Mas o que eu vi o Neymar fazer na Vila é praticamente o que o pessoal antigamente falava do Pelé. Mas é que você valoriza o ídolo. Pô, cara, mas cara, ele pegava a bola no começo e levava a bola até o gol, era muito louco isso. Aí, depois aí, tu vê que tu fica mal acostumado. Não, mas também acho que é unânime, que todo mundo, sabe lá a razão, mas eu acho que é unânime que todo mundo acha que o Neymar tinha que ter jogado o jogo inteiro, tinha que ter entrado nos Mas aí é a teoria, né? Mas não dá assim, pra saber. não é a teoria. O Haaland lá foi lá, meteu 2 gols, que é a obrigação dele, e acabou com o jogo. Não fez nada, o jogo todo, não fez, mas quando precisou dele, ele tava lá. Sim. Mas ele tava lá o tempo inteiro. Né? Então é muito Tava difícil lá o você. tempo inteiro. Só vai fazer quem tá lá. Eu te cobrar Como- performance quando eu não te dou muita opção, é difícil, né? De ter o estado. Não tô criticando a opção do técnico, não, mas a partir do momento que você vê uma entrevista dada, ele está apto a jogar os 90 minutos. Se você traz uma referência, eu acho que tem que jogar. você tem que estar em campo, porque o fazer dele, você, Fernando, que trabalha no futebol no teu dia a dia, não é o gol só. É a marcação que ele puxa, é deixar outros companheiros de time livre por conta dele. Chama muita atenção dele. Você muda completamente o ambiente do jogo. Você viu? Não, Ele a entrou torcida- no Brasil. E a hora que entra, parece que até a torcida. Sim. Eu Quando acho ele que se entrou, levou, tem que quando ele jogar. O clima do Quando ele entrou, que vocês estavam lá no jogo. É outra coisa, todo mundo gritando, é uma coisa assim, fervorosa, assim. Vou olhar pro meu filho, né, o tempo todo e vontade de chorar, né? Porque, arrepia de falar. além de santista, brasileiro e vendo tudo aquilo ali acontecendo, não tem preço. Mas é porque era o que o brasileiro esperava. É. Ele dentro de campo. Ele no campo. que era o que tinha que ser. Exato. Era o que tinha que ter tido. É que eu ainda fiz o comentário, a gente estava assistindo o jogo da Argentina ontem, né? Ontem. E eu ainda fiz esse comentário. O Messi ficou apagado praticamente, né? Mas ele ficou lá. E vou te falar, hein, assustou. No finalzinho ali da... E ainda no A final. gente tinha um medo quando ele pegou. é o gênio, Não, né? eu falei, É o gênio. Não, mas Gênio é isso. A gente muitas pessoas não têm esse pensamento. Quando o Neymar pegar na bola, ele vai brincar. Aí ele vai dizer, não, ele é um gênio, cara. Ele é igual o Messi. Tipo assim, por que todo mundo com o Messi tem esse medo? Caramba, o Messi pegou na bola com 89. foi Não isso fizeram nada, mas pode acontecer alguma coisa. O Neymar é a mesma coisa, Exato. cara. Pô, viu a matada que Você ele falou deu? bem aqui, cara. Você pega o Neymar, o Messi, o Cristiano, ele pega na bola, você vai atrair 3 marcadores. Opa, 3 marcadores. Alguém tá livre? Alguém tá ali. Isso mesmo. Aí já não sobra mais 3 para marcar o Vinícius Júnior, entendeu? É. Ou mais Sim. 3 para marcar o Raio lá do outro lado. Então, se abre o jogo de uma outra forma, porque causa preocupação. É que nem quando você tem um bom zagueiro. O cara já falou, pera um pouco, não adianta eu achar que eu vou toda hora, que eu vou começar a perder, e não vai dar bom. A minha equipe já começa a não confiar em mim, já começa a não receber bola. Então, tem isso tudo. Aí o goleiro, quando você tem uma dupla de zaga muito boa, o goleiro joga na maior tranquilidade, que ele sabe que Isso, vai ser alguém usado vai- ali em momentos Isso mais pontuados, né? Então, eu acho que o problema, assim, da grande massa é analisar o futebol por dribles envolventes e gol. Mas o futebol vai muito além desses dribles e desses gols, né? Acho que o futebol, ele é muito mais, hoje, muito mais tático do que só qualidade. Acabou camisa 10 no mundo inteiro. Você não tem camisa 10 armador no mundo inteiro. O futebol mudou. Você tem que ter bons volantes que correm que nem louco para frente e para trás e um meia mais avançado, né? Que seria o papel que o Neymar faria aí na seleção brasileira se ele tivesse jogado. Porque você não tem o camisa 10 clássico mais de enfiada de bola em nenhum time. As seleções nenhuma praticamente são formadas assim. O camisa 10 da Noruega jogou muita bola, mas não é um cara que sai correndo para voltar para marcar, né? É montado um time para ele jogar. Quase nenhuma seleção faz isso. É que, na verdade, assim, hoje a forma de se jogar, ela mudou muito, né, de futebol mundial. Então, hoje você tem o talento, você tem o teu jogador craque, tá? Mas não é ele que está ali para dizer como que vai se jogar. Hoje você tem o conjunto para jogar. Então vamos pegar o próprio time da Espanha, que foi campeão. Cara, os caras tiveram quase 100% de posse de bola numa final. Junto, né? Jogar em conjunto. E aqui, ó, tuc, esperava, com paciência. E aí, quando surge o momento, é gol. Aí a bola cai no pé do craque, é gol. Então é difícil hoje você, individualmente, resolver uma partida. Você precisa desse conjunto. As formações
das equipes hoje formam isso. E essa Copa do Mundo, ela teve características interessantes, minha opinião. Eu acho que o nível técnico foi baixo, não achei que o nível técnico foi bom, né? De uma forma geral, tá? Não vamos individualizar, tô falando de uma forma geral. E foi marcado principalmente pelo trabalho de força e o sistema defensivo. Então, as equipes que tiveram um sistema defensivo mais organizado e tiveram qualidades físicas mais fortes, em alguns momentos levaram mais vantagem. E aí a gente pega as equipes africanas, né? Qual é a nossa característica para ganhar desses caras aí? Cara, não dá para ir para um ano, senão os caras tecnicamente são melhor. Então vamos fechar aqui bonitinho, esperar o momento certo. E aí, isso que aconteceu. E foi, né? Tanto é que foi o Cabo Verde, né? Cabo Verde, né? Pegou a Argentina, deu muito trabalho. Isso. Deu muito trabalho. Mas aí vem as genialidades, entendeu? Em outros jogos do Messi. Sim, Né? sim. Vem o Messi. E assim, a gente tem que bater palma para a Argentina nesse sentido também, porque se é para falar de vamos vencer a qualquer custo, Caramba. até o último segundo, vamos dar o sangue nessa. Mais do que foi. Isso aqui, Não, eles não. a gente tem que bater palma. Sim. Os caras são imbatíveis nisso. Inglaterra. Quem queria Onde quem realmente queria ganhar. ganhar. Né? Se você quer ganhar, é assim que você tem que fazer. Ô, Entendeu? Fernando, eu vou pegar o papel da Rosa um pouco, eu vou te fazer uma pergunta, já que você vive futebol aí, na veia. Quando você comenta que foi uma Copa fraca, tecnicamente, né? Você não acha que a tendência vai ser essa? Porque cada Acho. vez mais, a gente não vê Acho, mais acho, um acho, Barcelona acho. envolvente, que nem aquele Barcelona que a gente via, Real Madrid da época dos Galácticos. Não vejo mais nenhum time formar para isso. Eu vejo um time formar para ter força, Sim. garra Isso. e um jogador troncudo mesmo, que aguenta o tranco, pancadaria, parte física mesmo, muito maior do que a parte, É, o que eu- a parte técnica. O que eu vejo, assim, né, nesses últimos anos, cara, tanto mundialmente como principalmente aqui no Brasil, é essa mudança característica que a gente está tendo de formação de jogador. Aí voltamos às Copas lá. Pô, tinha a Copa que a gente montava 3 seleções, porque tinha jogadores excepcionais, né, individualmente. Cara, isso drasticamente tem caído. A gente pega o futebol brasileiro hoje e está de chorar em algumas situações. Né? Por quê? Porque a gente está perdendo características de construção de atletas. Antigamente, se construía o atleta onde? Na rua, na várzea, né? Nos campinhos de bairro. Era ali que saíam os grandes craques. Hoje não. Hoje o jogador está saindo do campo de society. Entendeu? Graças a Deus que ainda tem o futebol de salão, que está ali, dá uma mexida, né? Base Aquela técnica, característica na base técnica ali, ainda consegue. Então, assim, o futebol em si está perdendo essa qualidade individual por conta da formação. Né? Os outros países, na maioria das vezes, já tinham essa dificuldade. Sim. Então, por isso que eles estão levando algumas vantagens, porque eles estão construindo jogadores. Olha, o futebol ele vai ter que ser dessa forma: força física, sistema tático, organização de jogo. E aí a gente está vendo as Copas indo para alguns países que têm essa construção, que é o caso da Espanha, é o caso da França, que tem jogadores formados que vêm vindo lá de baixo já, trabalhando há muito tempo junto e chega onde chega. Então a gente tem hoje 2 seleções, que é a Espanha e a França, ao meu ver, que vão chegar nas finais nas próximas Copas também. Inglaterra também. A Inglaterra. França teria 3 times de Copa se precisasse dessa É. Copa. Ela teria 3 times. Tinha mesmo. O que nós tínhamos, né? Que nesse O que falou. nós tínhamos. Vamos deixar de ser o país do futebol? A França teria... Não vamos deixar de ser o país do futebol, mas a gente precisa rever conceitos. Precisa rever E você acha que, beleza, tem lá o Cabo Verde, aquela correria toda, força física, mas a essência do nosso futebol, do nosso país, que sempre foi jogar com camisa 10, com armador, enfiada de bola, ainda conseguiria jogar assim, se quisesse, mesmo perante a esse tipo de formação. Até falando de, se a gente pegar Santos 2010, 2011, 2012, era essa forma. Você tinha pessoas para trás marcando muito. Sim. E um time livre para jogar para frente, que até brincava, fazia 10 e tomava 4, vai fazer 10, né? Eu acho que falta isso no Brasil. O Brasil sempre foi isso, né? Ter ali um armador de verdade, né? Então, Mas aí, o que eu tenho visto, né, assim, analisado nessa questão toda, é que o Brasil, país, tem uma tendência muito clara de que o outro sempre é melhor do que nós. Todos os sentidos.
Então, a grama do outro é sempre mais verde que a minha, a comida do outro é sempre melhor que a minha, né? Eu prefiro comer lá na França, porque é chique comer na França, mas nosso arroz e feijão é muito melhor. Né? É. E aí o futebol também está acontecendo isso. O Brasil importou o futebol europeu para dentro do Brasil com a receita brasileira, com os ingredientes brasileiros. Só que os nossos ingredientes é diferente da França, da Espanha, é outro tipo de jogo, sabe? É o jogo individualizado, da qualidade técnica, aquele cara que faz a diferença, que balança de um lado, balança do outro. Hoje você é proibido de comemorar gol, cara. Você é proibido de comemorar gol. É proibido, se você balançar pra cá e balançar pra cá, o juiz pode falar assim, você tá humilhando o cara tá um amarelo pra você. Cara, estão acabando o futebol com essas coisas. E estão quiseram trazer o futebol europeu para dentro do Brasil com os jogadores brasileiros. E o jogador brasileiro não é disciplinado para certas coisas que são feitas no futebol europeu. Então a gente está assim, numa transição, natural, né? A gente está numa transição que não está dando certo. E só para achar que o outro é melhor. Só para achar que o outro é melhor. Quando nós somos melhores. Pô, a gente ganhou 5 Copas fazendo isso. Por que eu tenho Quando que mudar? quando eles vão acreditar nisso? Já está começando. Entendeu? Já começamos a entender que, opa, peraí, não dá para fazer aquilo lá, não é. Não, esse ingrediente é laranja, não dá para fazer limonada. Você entendeu? Então, assim, agora a gente está começando a enxergar novamente que a gente tem que voltar às nossas raízes para querer ser campeão. Porque o que faz ser campeão é ser diferente. É ser diferente. E o nosso futebol sempre E o futebol sempre foi diferente. Foi envolvente, né? É. Você, por mais que você veja o Brasil jogando, você não vê essa envolvência toda que a gente sempre acompanhou, né? E que até, se você pegar de times europeus, também alguns tinham, mas também perderam essa essência, né? O próprio Barcelona e o próprio Real Madrid, que sempre jogaram dessa forma. Sim. E não jogam mais também. Não jogam. mostraram, repetiram bastante aquele lance do Neymar com o Ronaldinho, né? Gaúcho? Os toques de bola? Os toques de bola. Aquilo ali hoje. Isso desestabiliza qualquer adversário. Mas- Mas não existe mais. Mas aí vamos Não voltar, pode- não pode vamos existir voltar aqui no mais. final da Copa do Mundo, que foi ontem. Cara, quem foi o destaque do final da Copa do Mundo ali? Pelé, Ronaldinho e Ronaldo. É isso aí mesmo. Cara, Não precisa nem dizer muito, né? É só olhar. Não, e outra, você imagina se o Neymar ganha essa Copa do Mundo em números. Não talvez na emblemático, né? Mas assim, passaria em números. em números. Isso é uma seleção. Olha que loucura. E a gente não valoriza o cara Não, desse. E eu não valorizo. É porque outro dia começaram a falar tanta coisa, né? Do Neymar isso, Uhum. Neymar, né? E aí alguém publicou um post só comparando, cara. Isso O grande problema da rede social é que ela eleva o teu nível como profissional, mas ela também te joga a tua vida pessoal. E as pessoas misturam a tua vida pessoal com a tua vida profissional. E isso acaba, não só em relação a futebol, a tudo, às vezes atrapalhando, porque sempre tem alguém que não vai mas gostar legal de você algo levantar que você isso. faz, né? Não tem como. É. Então, meu pai disse uma coisa pra mim, que o Neymar nasceu na geração errada, só isso. Se ele tivesse uma outra geração que não Verdade. fosse tanto midiático, Sim. ele seria Porque se uma você outra... for ver lá atrás, vai dizer que eles também não. Só que ô, ninguém sabia, Deixa eu fazer. não é? Era pancadaria, já era. Hoje não pode encostar, não pode fazer nada. Hoje não pode fazer nada. a gente brinca, ainda bem que eu não tinha internet na minha época. E essa Mas também tecnologia? outras coisas que te elevam como um astro mundial. E aí você tem dois pesos. Essa positivos. tecnologia toda que veio, tudo, e o VAR ajudou no futebol ou não? O VAR deixa um pouco mais justo, né? Ficou mais justo. Futebol, É. mas deixa mais chato. Vamos ver o VAR, Porque assim, né? Na Copa do Mundo foi um outro tipo de VAR, né? É. Muito rápido as coisas. Na Copa do Mundo foi surreal, assim, Foi. a agilidade do VAR. Aqui o Brasil para 5, 6, 7 minutos É. e vai ver, acha que Aí a linha. A gente acha que a linha tá torta. É. Pô, é impressionante isso. A gente acha que a linha tá torta. Pô, chega lá, não tem nem discussão. Na final, ontem lá teve um lance lá, rolou. Depois de 10 minutos, só mostrou viu no ponto. assim, ó. Que é muito louco. Assim, a gente quer fazer as coisas, eu acho, e a gente não consegue fazer da maneira certa, ó, sei lá. Eu acho que a galinha da torta. Mas é uma regra e foi colocada, né? Então, assim, também acho que assim, aí entra na profissionalização de quem tá operando o equipamento, né? Sim. Eu acho que aqui o medo é tão grande de
putz, será que eu vou Vou bater mudar, no né? peito, vou falar que foi isso? Não, melhor mandar o árbitro lá na telinha olhar e ele, responsabilidade é dele. Porque Ontem muita- que você viu foi isso, foi no ponto, né? O cara mandou no ponto e acabou. Não Ah, mas foi nem ontem também, o árbitro também estava bem, né? Querendo conversar só, né? Ele também não estava querendo peitar muito Mas mais. mas eu acho isso que, abre né? tudo, né? tanto leque aí, Final né? de Copa do Mundo, ele acho que ele deixou, tipo, É. né? Assim, existem algumas tendências assim, né? Com esse VAR também. Às vezes o VAR tá lá, cara, e tu fala assim, não, o cara não vai marcar isso. Tá no VAR, gente. Não é possível que o VAR tá me mostrando uma coisa e o cara tá falando que tá outra. Vai muito de tendências Mas é o que tu também. falou também, porque dependendo do lance, né, não entra VAR, e Pô. entra o que o árbitro quer, então assim, não tem uma coisa muito certa, né, muito justa. É muito novo isso tudo, né? Eu acho que é justo para algumas coisas e injusto para outras. É exatamente isso, né, velho? Assim, se você pensar friamente, cara, pô, vamos olhar no VAR, porque, pô, o cara tava impedido, né? 2 centímetros. Cara, mas se tu pensar na real, na essência do que é o futebol, cara, 2 centímetros, Tem velho, que ser gol. Tem que ser gol, velho. Futebol pode fazer gol, pô. Cara, Pô, 2 você centímetros. mata o jogo, Não velho. dá, velho, pelo amor de Deus. 2 centímetros, passou a orelha dele, É, tava à frente, cara. Eu acho que é o seguinte, é muito bom, mas também expõe muitos árbitros, né? Ele acaba expondo muito, porque vira e mexe é pra marcar o que tá errado. É sempre errado. Ou que não marcou, ou que marcou e não era pra marcar, entendeu? O que teve de cartões anulados na Copa foi um monte, né? E teve aquele que foi. E outros- Pra quem que foi? e Deu outros- o cartão E pra outros um. deveriam que tinham que ser expulsos e não foram. É isso aí. No Teve o primeiro lance jogo, que deu o cartão exato. para um, no fim teve que expulsar o do outro, porque foi Eu acho que complicado, tem a né, esse justiça. jogo. Eu acho que o VAR É. tem o seu lado de justiça e eu sou a favor dessa questão, mas as pessoas que operam ainda não olham com tanta justiça assim, entendeu? Que é o caso que a gente está citando aqui. Se é para fazer, que faça igual para todos, porque teve lances lá que, pô, era nítido, todo mundo entendeu que era expulsão, mas segue o jogo, Segue o jogo. entendeu? Segue o jogo, vai para a próxima Copa? Bom, se eu estiver vivo, os deixo. Não, pretendo Você tem ir, o time, pretendo ir com a família toda. A Nicole, se deixar, já quer. Já quer comprar. A Fredinho conhece a Nicole de mim. Eu conheci a Nicole no futebol, mas a Fredinho conhece a minha. Ele veio aqui e contou que ele conheceu no futebol. conheci Falei, ela cara, na então viagem. não sei, né? Porque Eu se ela conheci ela gosta. já. A gente fala bastante tempo, Ela né? adora Amiga, futebol. bastante tempo. Ela adora futebol e já falou, meu, vamos planejar para outra Copa. Falei, então vamos para. Assim, não Pra sei ficar quais mais- países, né? 3, começa aqui na Começando América do Sul Uruguai. e depois vai pra Uruguai, acho que é Uruguai, Argentina. É Argentina. Uruguai, Argentina. Uruguai, Depois vai Argentina, fazer depois vai pra Portugal, México, Espanha, ou- né? Vai para Espanha, Portugal e Marrocos. Espanha, Portugal e Marrocos. Muito louco, né? 5 países também, né? Mas então Isso- essa abertura acho que vai ser, né? Cara, eu fico É para comemorar, imaginando. né? Eu fico Olha, eu não sei. Eu imaginando- fico imaginando a logística disso para Pro jogador é muito puxado. as seleções. Eu fico imaginando pra mim, enquanto não vai ser. Quanto vai custar esse... Porra, pra cá, pra lá, pelo amor de Deus. Não, vamos só pra lá. Vamos só... É, É mais fácil. Marrocos, legal também. Não vou nem perguntar se tu vai, né? Você fica assim, tipo, Eu não sei. queria se vocês falar na loja pra trocar os móveis da casa dele, eu acho que eu vou, viu? Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Rô. Se isso for para fazer uma Copa divertida, como eu achei que essa foi, eu sou a favor. Porque assim, e outra coisa, né? Eu cheguei à conclusão que eu não entendo nada de futebol. Zero futebol. Aqui em casa nós fizemos o nosso bolão, 30 pessoas, e eu perdi pra minha sogra, perdi pro meu sogro, perdi pra minha nora. Aí não entendo nada, velho. Que é uma coisa errada, Tem né? alguma coisa errada. Ele falou, Aí é pra tu ver que tem alguma coisa errada. Né? ele falou, pô, perdi todo o bolão em casa, que eu era mais, né? Tipo, vamos no palpite. Eu falo, mas eu falo há muito tempo que eu quero ir, mas eu acho que tem que ser uma coisa mais planejada. Eu sou uma pessoa que precisa de planejamento, não conseguia assim, Mas- tipo, mas- vamos. Concorda que essa Copa tá despertando a vontade de muita Sim, gente sim. ir na É isso próxima. E não é quem foi e viu. É de muita gente que não foi, que não participou. Sim. Ela envolveu muito essa Copa do Mundo. E ó, a gente tá falando de ir, Não, e já não tá mais falando de ter Neymar convocado, tá? A gente tá falando de ir pra uma seleção que a gente nem sabe qual vai ser e tal, e a gente já tá aquele... Pelo entretenimento. Pelo Pelo entretenimento. entretenimento, exatamente. Justamente isso. E nós vimos muito, né, os dois empresários, que muitos empresários carregaram o nome da empresa, né? Que foi o caso da empresa farmacêutica lá, que Sim. eles Sim. carregaram uma equipe para lá e movimentaram a rede Virou social. um evento. Foi um Não. evento. Começou a Movimentaram trabalhar o negócio, hoje levaram essa uniforme, fizeram camiseta, Muito levaram legal. uniforme, fizeram entrevista.
Eu não seguia, comecei a seguir. Eles fizeram uma mídia orgânica com pessoas que às vezes acham que eles são pessoas intocáveis, se Isso. colocaram no meio da galera toda e vamos batucar e vamos pular e tá bom, tá todo mundo junto, tá tudo certo. Aqui E fizeram somos negócio, brasileiros, a né? gente veio pra Exatamente. torcer, entendeu? Isso alavanca, quem souber usar isso da forma que eles usaram, alavanca demais, ainda mais eles que vendem produtos Sim. pelo país todo, né? Sim. Então isso Que não é foi, local, foi né? uma uma jogada. mídia, uma jogada de mídia assim Pra muito você ver, bem né? pensada. A Casé TV, né? Sim. Meu, a gente prefere assistir o jogo com delay, mas assistir por lá. Mas não é loucura. Eu assisti todos lá. Eu Todo mundo. Então, você escutava aí da janela, eu estaria, mas eu não deixava assistir lá. Todo mundo, mas já foi gol. Falei, tá bom, mas eu quero ver. Sem contar que a gente trollava, né? Vamos gritar, vamos gritar gol! É. E não foi nada. O que a gente estava assistindo foi até engraçado, porque eu disse assim, perdeu o pênalti. Eu, como perdeu o pênalti? O cara lá fora já gritou, E não gritou gol, gritou, E, pô, mas mesmo assim a gente continuou assistindo. Né? Não. Continua, mas é porque é o que traz o bem-estar pra nós. Se você gosta daquilo que a gente faz bem, quer saber de outros narrando, até porque acho que misturou um pouco também com outras situações que o país vive, mas Perfeito. Eu acho que é a gente foi É. mais para um entretenimento também, porque aí tem o cara que trabalha com o Casé, esqueci o nome dele, o entrevistador que ele zoa todo mundo, aí sei. fala um palavrão, as camisetas são diferentes, isso causa e desperta a vontade até das pessoas mais jovens assistirem. Mais Aí, conexão. aí vamos lá, vamos pensar em casa, você dá o controle na mão de uma pessoa mais velha. Ela não sabe muitas vezes manipular para ir pro YouTube, mas aí tem Sim. molecada, coloca. Essa pessoa fala assim: eu quero assistir aqui também a próxima vez, eu não quero mais o canal aberto, eu quero essa brincadeira porque é prazeroso de ver. Ainda traz um pouquinho da essência do que o futebol tinha, né? De poder Exatamente. brincar, de poder falar algumas coisas que hoje tudo é criticado, né? Porque o futebol traz essa parte engraçada, né? Ontem a gente estava assistindo o jogo e a gente acabou entrando numa pilha que assistindo o jogo, eu digo, fica quieto, lá assiste o jogo, fica quieto, né? Tá fora. Só que o nosso vizinho é argentino. Vixe, Maria. Aí pegou uma Nossa, corda, não é não. corda, mas uma corda. Fala, Aí TV argentina. Aí se envolvemos com o jogo, né? Fomos se envolvendo, de repente, virou todo mundo Espanha, assim, né? É, claro. Roxo em casa e foi até engraçado, agora que a Espanha fez o. Eu adoro Messi. Depois foi uma gritaria. Lá na minha casa foi uma gritaria. Mas a gritaria foi mais porque a gente estava com a Argentina ali do outro lado e a gente queria, né? Mas acho Então, que o Brasil. o futebol é isso. A Espanha, ela acho que pegou todos os torcedores. Ah, sim. Pegou todos, cara, porque além do bom futebol, né, que ela apresenta, aí tem as rivalidades contra a Argentina, né, Que então, não é só nós que temos, né? não somos nós só, Não, porque eles pode ver mostram, que foi todo. porque o argentino, assim, algumas coisas a gente bate palma, né, eu bato palma Sim. porque teve Maradona, bato palma porque teve Messi, bato palma porque teve outros grandes jogadores na Argentina, bato palma pela forma como eles entram num jogo, eles competem, eles se entregam, tudo isso eu bato palma. É uma lição. Mas o argentino, eu falo muito também que o argentino é que nem você domesticar um leão. Ele é legal pra caramba contigo, mas uma hora ele vai te atacar. Entendeu? Uma hora ele vai te sacanear. Que foi o que aconteceu ontem, viu? E o argentino é isso, né? pancadaria. Ele não espera a oportunidade, ele faz acontecer a oportunidade de dar uma pancada, de provocar, de criar um São problema. catimentos, realmente. Né? São demais. E esse repórter fazia o contrário, né? Tirava a onda deles. Então, pra gente, né, a gente não tinha isso. Ele fazia o contrário. Tirava a onda A gente gosta deles. agora disso, né? Ele falava, ele pegava e falava assim, ó, só um minutinho, você vai falar com o Messi aqui. Era mentira. Você ia ficar aqui 5 minutos esperando que ele vai entrar no ar. Aí o cara ficava na dele e continuava fazendo as outras Legal, entrevistas, aí voltaram o cara. Aí era alguém do estúdio que falava, aí o cara, tô falando com o Messi, mas agora tchau, chega, tchau. Falando os argentinos todos, é isso aí que todo mundo gosta, né? Mas é a farra, mas assim, era uma brincadeira sadia, né? Sim, Não é nada lógico, né? desmerecendo, né? Era uma brincadeira sadia. E perdeu, né, um pouco dessa Vocês viram essência, né? o piloto que sacaneou os argentinos no avião, não? Não. Sério? Senhoras e senhores, falando em espanhol, né? Final da Copa do Mundo e parabéns para a Argentina. Isso, só argentinos lá. Quando pousaram, a Espanha campeão. O piloto era espanhol. Sacaneou os argentinos. É maravilhoso. Bom, É, legal. a resenha de hoje a gente vai encerrar, né?
Vamos esperar vamos esperar outra Copa, não, né? Mas de repente a gente volta aqui para falar de outro torneio. Quem sabe a gente tem Olimpíadas, né? Sim, A Olimpíadas. gente tem Olimpíadas, tem futebol de novo e tem muita coisa aí, mas pelo menos a gente deixou registrado aqui nosso palpite. Com certeza. Encerra aí, fala aí alguma coisa Só dessa Copa. agradecer o convite, né? E assim, acho que essa ficou? Copa me marcou realmente pela minha família, assim, sabe? Tipo, poder estar com meu filho lá, com a minha esposa, minha filha não tem preço. Isso, eu não tinha isso, né? Nunca tive essa. Sempre fui muito família, mas nunca tive esse pensamento. Eu talvez fosse o Alfredinho, assim, ir pra Copa mesmo, assistir e, sabe, tipo, me divertir, mas por um outro lado, vendo assim, a alegria, tu não tem jeito, tu vive o que o teu filho vive, né? Então, para mim, aquilo ali tá marcado assim pro resto da minha vida. Aquilo ali, para mim, não teve preço. Ver ele cantar o hino, para mim, é ali realmente me arrepio até hoje. E aí, Fredinho? Agradecer o convite, agradecer a vocês aí pelo bom papo e, cara, viver a Copa do Mundo é algo inexplicável. Eu amo futebol desde pequeno, sou viciado em futebol, vivo futebol até hoje. Vou pro Rio, vejo jogo no Rio, vejo jogo aqui na Vila Belmiro a todo momento. E não tem como dizer que não foi marcante dois momentos para mim, que foi o hino nacional, que foi o primeiro momento, e o segundo momento de ver e conhecer um pouco mais de perto assim, toda a luta que o Neymar teve para poder estar lá e ver ele entrando em campo naquele momento foi muito legal. Não só por ver ele entrando, mas ovacionado mesmo. A torcida realmente elevando e reconhecendo um ídolo. Um jogo diferente. Como tenho alguns amigos dentro do futebol, eu acho que a gente acaba trazendo mais pro lado pessoal e esquecendo um pouco o lado que eles também têm família, que eles também têm amigos, que eles também... Aquilo é o trabalho deles, que eles se dedicam para aquilo no dia a dia e a gente vê tanta crítica e às vezes não acaba, como o Fernando falou antes, vendo o quanto a pessoa se dedica ali dentro. Então, vendo ali uma superação, algo assim, ele chorando na beira do campo, foi muito marcante para mim. Além de tudo, por ser também santista, então, e ver isso tudo. Então, quem puder viver, um recado que eu deixo, quem puder ir, quem tiver condição de viver uma Copa do Mundo, viva, porque é emocionante mesmo, muito emocionante. Sensacional. E aí, Fê? Bom, primeiro agradecer, né? Que papo gostoso, legal, né? Ver Tarcisão aí. Caramba, que Os loucura, né? professores, cara, Coisa maluca isso. Foi um aluno bonzinho, É bacana, e aí foi muito bacana também poder conhecer um pouco do lado de vocês como torcedores, né, que vivenciaram a Copa do Mundo. É um olhar diferente, né, mas um olhar também bem crítico, né, que vocês conhecem um pouco mais de futebol, né, vivem um pouco mais de futebol também, muito legal. E a gente tem que lembrar que a Copa do Mundo ela foi criada para unir as nações, né? Eu acho que esse é o grande objetivo da Copa do Mundo. E eu vejo que essa Copa realmente ela trouxe algo diferente, algo especial. Eles estão aqui para confirmar isso, porque vivenciaram aquilo, né? E para quem não foi, como no meu caso, me fez novamente reviver essa questão de poder acompanhar uma Copa do Mundo, o prazer de ver, né? Independente de se a seleção brasileira foi bem, foi mal, para mim o que valeu foi o entretenimento, né? A competição ela fica no segundo plano. E quem sabe, né, na próxima Copa do Mundo, a gente possa entrar em campo para competir de verdade e chegar novamente às finais, porque queiramos ou não, o futebol é a coisa mais importante, entre as menos importantes no Brasil, né? Então, tomara que na próxima Copa a seleção brasileira seja campeã novamente. Então é isso aí. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de nos acompanhar nas redes sociais, curtir, compartilhar e até a próxima resenha.